Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula da formação DBA Oracle Pro. E pessoal, dando continuidade então no nosso módulo de Oracle Multitenant, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como realizar um clone de um PDB no mesmo CDB, tá? Isso eu vejo como uma das vantagens de se utilizar a arquitetura multitenant, tá? Quem é um pouquinho mais antigo, quem já trabalha aí no mercado com bancos de dados Oracle, sabe que quando você quer clonar um banco de dados utilizando a arquitetura não CDB, é muito mais complicado, é muito mais complexo e demorado, tá? E a gente tem essa necessidade, muitas vezes a gente precisa, por exemplo, a partir de um banco de produção, criar um banco de homologação para a gente homologar certas coisas, tá? E no quesito do multitenant, a gente fazer um clone de um PDB, tá? É muito mais rápido, é muito mais simples, com 2, 3 comandos a gente consegue fazer isso daí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Alguns pré-requisitos, para a gente realizar um clone, primeiramente é ter recursos de hardware disponível, Você deve ter um banco de dados instalado, nesse caso aqui eu estou utilizando a release 19, tá? Você deve ter um container, obviamente, e um PDB para ser a fonte do clone. Nesse caso aqui, a gente já tem um PDB1, que foi o PDB que a gente fez a migração nas aulas passadas, ok? Algumas observações. Variável de ambiente, a gente vai ter aqui a home do 19, a gente vai ter a porta do listening 1521, o CDB root, e também o nosso PDB1, ok? Que vai ser o que a gente vai se basear para realizar o clone. Eu vou fazer um clone, vou colocar o nome de PDB2, tá bom? Mas você poderia colocar PDB prod, PDB homolog, PDB dev, isso daí vai ficar a seu critério, isso aqui é só para a gente simular esse nosso teste, tá bom? Então vamos lá para a nossa máquina virtual para a gente começar esse clone. Então já aqui no terminal, pessoal, da nossa máquina virtual, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é verificar as minhas variáveis de ambiente, tá? Tanto o meu Oracle Home quanto o meu Oracle Seed, tá? Então echo $Oracle_Home, tá? Para a gente verificar a nossa variável Home. E olha só, ela já está correta, tá? E também vou verificar a minha variável do Oracle Seed, tá? E ela precisa estar como CDB, tá? Não pode estar o antigo, que é ORCL1, tá? Uma coisa importante é que vocês devem modificar o Bash Profile, tá? Porque pode ser que o Bash Profile de vocês ainda esteja aqui com o Unkname e também o seed como ORCL1, que é o antigo, tá? Vocês também podem criar alias, como eu já mostrei em aulas anteriores, se vocês quiserem trabalhar com mais de uma variável de ambiente, tá? Então, beleza, pessoal. Dito isso, as minhas variáveis já estão corretas, tá? Eu vou logar aqui no meu SQL Plus, tá? Para poder acessar o meu CDB, tá bom? Então, SQL Plus /iSeedDBA. Prontinho. Dentro do meu CDB, show com name, eu preciso estar dentro do meu CDB root, tá? Se você não tiver no seu CDB root, o comando alter session set container igual, e aí você coloca aqui, ó, o nome do CDB root, tá? Para copiar, Ctrl Shift C, para colar, Ctrl Shift V, tá? Você altera para o CDB root, show com name, tá bom? Feito isso, pessoal, próximo passo é verificar o status, tá, do nosso PDB que vai ser clonado. Então, tem alguns comandos que você pode realizar, entre eles show PDBs, tá? E olha só, o meu PDB1, que é o que eu vou clonar, ele está como read write, ou seja, leitura e escrita, tá? Quando eu for fazer o clone, eu não posso ter ele como read write, tá? Porque senão alguém pode alterar alguma coisa dentro desse meu PDB enquanto eu estiver realizando o clone. O que a gente tem que fazer então, pessoal? A gente tem que colocar ele como read only, tá? Ou seja, somente leitura, tá bom? Para a gente fazer isso, a primeira coisa é a gente desligar, fechar esse PDB. Qual é o comando? Alter pluggable database, tá? Passa o nome do PDB, close immediate, tá? Para a gente poder fechar o nosso PDB. Depois que a gente fechar o nosso PDB, a gente tem que abrir o nosso PDB como somente leitura, tá? Como que a gente faz isso? Mesmo comando, alter pluggable database, passa o nome do PDB, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, open read only. Read only. Prontinho. É muito parecido com o mesmo processo que a gente fez quando a gente estava realizando a migração. Depois que a gente colocar o nosso PDB como read only, tá? Na verdade, pessoal, uma coisa muito importante que a gente deveria ter feito, mas a gente pode fazer agora, tá? É verificar se existe, tá, algum erro, alguma violação dentro da PDB plug in violation, tá?
diferente de resolved. Ou seja, se tiver algum erro aqui que não esteja resolvido, a gente tem que verificar, tá? Então a gente roda esse comando aqui. Não trouxe nada, tá? Mas sempre que a gente for fazer esse tipo de operação, é muito importante que a gente verifique se tem algum erro, para a gente não fazer um clone de um PDB que está com erro, tá? Então, nesse caso aqui, como ele está como read-only, a gente consegue fazer leitura, tá? Mas se, por exemplo, tivesse um erro, a gente teria que tirar de read-only. Então, por isso que é importante fazer antes. Eu vou até trocar esse passo na nossa documentação. Mas nesse caso aqui, ó, não tem nenhum tipo de erro, então a gente pode prosseguir. Um outro ponto, pessoal, vou dar um clear aqui, tá? Que também é muito importante da gente verificar, é a questão do tamanho do nosso PDB, tá? Quando você vai fazer um clone, obviamente você vai clonar esse PDB e o tamanho que ele tem aqui vai ser replicado, tá? Então isso é importante para você avaliar quanto de espaço que você tem em disco, tá? Para poder realizar o clone desse PDB. É sempre bom você ficar atento nisso, tá? E uma das coisas que a gente tem que sempre fazer é estar monitorando o espaço de banco de dados para a gente não ter, né, o espaço estourado e acabar causando algum tipo de problema, como por exemplo uma paralisação do banco, tá? Então nesse caso aqui a gente tem um PDB bem pequeno, né? Nesse caso aqui a gente tem 2,5 GB, né? 2.514 megas. Eu já fiz aqui, né, uma transição, né, de byte para megabyte, tá? Essa coluna aqui, ela traz em byte, você pode ver isso na documentação. Então a gente tem um PDB pequeno. Nesse caso aqui a gente não vai ter problema, mas no mercado, obviamente, o PDB vai ser maior. Então é muito importante que você verifique também o tamanho desse PDB. Perfeito, pessoal. Depois que a gente fez todas essas verificações, como que a gente faz para clonar, tá, o PDB? Pessoal, muito simples, tá? O comando é esse aqui, ó. Create Pluggable Database, passa o nome do PDB novo, nesse caso aqui, PDB2, from PDB1. É só isso, pessoal. É muito simples para clonar o PDB. Ele vai fazer o clone completo do PDB1, tá? Então, eu vou rodar o comando aqui. Ele vai demorar um pouquinho, alguns minutos para clonar, obviamente, que vai depender do tamanho do PDB. Como a gente tem um PDB de 2,5 GB, não vai ser tão demorado, tá? Mas quanto maior for, mais tempo vai demorar, tá? Assim que ele terminar de fazer o create, a gente volta para poder fazer as verificações finais e ver se o clone foi feito de forma correta. Então pronto, pessoal. Foi terminado aqui de fazer o clone, tá? De criar esse PDB2 baseado no PDB1, tá? Foi bem rapidinho, demorou aí cerca de 3 a 5 minutinhos para poder clonar isso daí. E agora, para a gente conferir isso daí, a gente pode rodar novamente aqui o select na view PDBs, tá? E aqui a gente vai verificar, ó, que o nosso PDB1 tá como read only e olha o tamanho dele, ó, 2.514 megas. E olha quem está aqui, o nosso PDB2 como montado, né? Ele não está aberto, ele está como mount, com o mesmo tamanho, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que simplesmente fechar esse cara aqui, esse PDB, e abrir o PDB1 e o PDB2. A gente já pode utilizar esse carinha aí, tá? Então vamos fazer isso? Então a primeira coisa, alter Pluggable Database, né? PDB1 close immediate, para a gente poder fechar o PDB1. Se a gente rodar novamente o comando para verificar, a gente tem agora tanto o PDB1 quanto o PDB2 como mounted, tá? Vou dar um clear aqui. E a gente pode rodar o comando alter Pluggable Database ao open, tá? Para poder abrir todos os PDBs. PDBs abertos, e a gente pode rodar novamente aqui o comando para a gente poder conferir. E olha só, pessoal, tanto o PDB1 quanto o PDB2 já estão como read-write pronto para serem utilizados. E uma verificação interessante, pessoal, que a gente pode fazer é entrar dentro do nosso PDB2 e verificar se tem aquele usuário Felipe e aquela tabela de teste que a gente havia criado lá na nossa instância ORCL1 para a gente poder testar a migração. Vocês lembram? Então a gente pode fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Show com name. Eu estou ainda dentro do meu CDB root e eu vou entrar dentro do meu PDB2, tá? Então, alter session set container PDB2, tá? Vou entrar dentro do meu PDB2, show com name. Estou dentro do meu PDB2, tá? E agora eu vou rodar o comando para poder verificar se tanto o usuário Felipe quanto a tabela teste estão aqui. Então, olha só. Primeiro, o comando para verificar o usuário. E olha aqui, pessoal, o usuário Felipe
já está aqui. E agora o comando para a gente poder verificar a tabela, tá? E olha só, pessoal, a tabela test_table também está aqui. Ou seja, a gente pode ver que foi de fato efetuado um clone do nosso PDB1 e a gente criou um PDB2. Então, antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, pessoal, um ponto importante, tá, que a gente deve fazer, vou sair aqui da minha instância aqui, é configurar o nosso TNS Names, tá, pessoal? Se vocês quiserem acessar o PDB1, o PDB2, por exemplo, através do SQL Develop, vocês precisam configurar os PDBs lá dentro, tá? A conexão do PDB lá dentro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou dar um CD para o meu U01 app Oracle Product 19 DB Home Network Admin, tá? Aqui dentro eu tenho o meu TNS Names, tá? Eu vou dar um cat aqui no meu TNS e olha só, eu só tenho o meu CDB configurado, tá? Então eu preciso configurar o meu PDB e também o meu PDB1 e o meu PDB2 aqui dentro para a gente poder conseguir, por exemplo, como eu falei, conectar através do SQL Develop, tá? Então vamos lá, vou dar um clear aqui e vou dar um VI aqui dentro do meu TNS Names, tá? O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo, tá? Só editando algumas opções aqui, tá? Algumas informações. A primeira é aqui em cima, ó, PDB1, tá? Aqui a gente pode deixar o host como tá, e aqui no Service Name eu vou colocar PDB1, tá? E aqui embaixo a mesma coisa. Vou copiar isso aqui agora e vou colocar aqui, alterar para PDB2 e aqui embaixo também, PDB2, tá? Feito isso, eu posso dar um 2.x aqui para salvar, tá? E agora eu vou lá no meu SQL Developer, eu posso dar um reload aqui no meu listener, tá? E eu vou lá agora no SQL Developer para a gente poder testar isso daí, ok? Então já aqui no meu SQL Developer, pessoal, eu vou criar uma conexão rápida aqui só para a gente efetuar um teste para saber se funcionou isso daí, caso a gente queira trabalhar dentro do nosso PDB aqui no nosso SQL Developer, tá? Então o nome da conexão PDB1, usuário, pode ser o system, tá? A senha base 2019, posso salvar essa senha aqui, tá? Colocar o IP do meu host, 192.168.15.91, a porta do nosso listener, 1521, e aqui no caso eu vou utilizar o nome de serviço, né, que eu estou colocando lá no meu TNS, PDB1, tá? Eu vou mandar testar aqui, ó, com sucesso, é porque está funcionando, tá, pessoal? A gente pode testar agora o nosso PDB2, tá? Vou colocar o número aqui para ele poder dar erro, e agora eu vou colocar aqui PDB2 para a gente confirmar, ó, que deu com sucesso, tá? Feito isso, pessoal, a gente pode conectar aqui, ó, e a gente já tem aqui a nossa conexão, tá? Eu conectei no 2 aqui, coloquei o nome de 1, então depois eu vou ter que alterar isso daqui, mas só para vocês verem que deu certinho, tá bom, pessoal? Então é assim que a gente faz um clone do nosso PDB, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vejo vocês na próxima aula.